Olá, mundo! Deus abençoe a todos, a paz esteja convosco, amém? Bom, hoje nós vamos ler o 1 Coríntios capítulo 8, resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Verso 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só Deus. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas em nós por eles. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para com os ídolos, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Porque se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém? Então vamos lá. Entre algumas perguntas, né, nós vimos no capítulo 7 que Paulo está respondendo, né, algumas perguntas sobre casamento, sobre a vida ativa sexual, do solteiro, das viúvas, e aí Paulo dá um parecer ali. Agora tem um problema na cidade de Corinto, que são as carnes sacrificadas aos ídolos. Segundo a história, diz que era muito comum, né, o sacrifício de animais, e aí se levava então uma parte para o templo, uma parte para o açougue. São 3 partes que eram divididas, agora esqueci. Mas é uma coisa que também fica para segundo plano e você pode aprender em outro lugar. Mas o mais importante aqui, veja, é que ele diz assim, ó, Causito, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Nós vivemos numa época de conhecimento, né? Nós vemos os recursos da internet, a tecnologia, ela nos dá muito acesso a informações. Nem toda informação é proveitosa, né? Nem toda a informação é verdadeira, mas a gente tem acesso a essas informações. E é muito comum no meio evangélico as pessoas querer saber, né? O conhecimento, ela já seduz a gente desde lá do paraíso, né? Porque quando a serpente diz para Eva que Deus tinha enganado Eva, em que na verdade comer do fruto a tornaria como Deus, esse conhecimento, essa sabedoria seduziu ela, né? Esse desejo de ter. Então, a gente é mesmo tentado a querer buscar conhecimento e sabedoria, mas há perdão, alguns conselhos na Bíblia que a gente não deva querer saber mais do que convém, cada um saiba na medida da fé. Quer dizer, a gente tem muitos conselhos, né, de que a quem muito é dado, muito é requerido. Só que algumas pessoas, elas se deixam levar por isso e fazem desse saber, às vezes, não um instrumento para o reino do céu, mas um saber para proveito próprio.
e ela usa esse saber de maneira errada. Então veja, que eles estão perguntando acerca do ídolo, né, as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos têm ciência. A ciência nos incha e o amor edifica. Então, a gente pode fazer muita coisa, né? Depois, quando nós chegarmos no capítulo 13, nós vamos ver que há muita possibilidade de a gente fazer coisas boas, né, socialmente falando, que não tem amor, que o motivo não é o amor. E essa sabedoria também, ela pode nos seduzir a isso, que a gente começa a agir pela sabedoria que a gente conquista e a gente acaba perdendo o amor. Fica preso à letra apenas, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. E isso é um perigo, né? Porque aí você para de ser um instrumento que trabalha para o reino e você começa então a ser um instrumento do mal, um instrumento do maligno sobre a face da terra. Eu atravessei uma época que quando alguns profetas lá profetizavam, eles diziam, olha, eu vejo um cajado na sua mão. E a igreja sofria muito, porque quando as pessoas recebiam a profecia assim, ó, eu vejo um cajado na sua mão, as pessoas achavam que aquilo era o direito de bater nas pessoas, entendeu? Então, Deus me deu um cajado, e aí sentava a lenha, falava, julgava, apontava, criticava. Não, Deus falou que me deu o cajado, tem que fazer mesmo, né? Então, foi uma época difícil para as igrejas, porque essas pessoas, elas tinham, vamos até supor que era um cajado mesmo, mas não era para bater e espancar as pessoas, né? Como a gente viu muitas vezes acontecendo. A sabedoria também, ela não pode ser usada para ferir pessoas. O que Paulo vai dizer aqui é o seguinte, ó, se você usar da sua sabedoria sem compaixão, se você usar da sua sabedoria sem amor a Deus, pode ser perigoso, né? Quando ele terminar ali, nós vamos ver isso. Então, o primeiro passo do texto que nós temos que compreender é o que? É compreender que a gente busca sabedoria, né? Nós estamos aqui refletindo sobre a carta de Coríntios, queremos a sabedoria e é bom, né? Não queremos ser simplícios para sempre, nós queremos poder andar seguros naquilo que é o caminho do Senhor, mas esse conhecimento não serve para ferir, não é? Nós não estamos aqui para entrar em debate, para envergonhar ninguém, nós não estamos aqui lutando. Eu até lembrei agora, uma vez nós fomos convidados a participar de um estudo bíblico e nós estávamos estudando, mas havia um impasse, né, nesse estudo. Era um grupo que estudavam e havia um impasse. E aí não era uma igreja pentecostal que estava promovendo isso, né, não era da linhagem pentecostal. E o rapaz que estava lá me convidou para ir, né, falou, oh, vamos lá, pastor, queria que o senhor estivesse presente. Eu fui pelo carinho que eu tenho pelo irmão, o irmão congregava comigo também, e nós fomos lá. E o tema que era o impasse era a questão das línguas estranhas, do dom do Espírito Santo, né, o dom da língua estranha. E aí houve lá algumas argumentação, e aí eu expus o ponto de vista, né, porque o menino me pediu, e eu pedi liberdade para os irmãos de expor o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito, segundo a Bíblia, mostrei os textos, tudo, e aí então eles pediram para que eu retornasse na outra segunda-feira, para que a gente pudesse argumentar melhor, né, que eles queriam montar uma argumentação melhor, e eu também teria esse tempo para isso. E nesse intervalo eu conversei com o meu pastor, disse, pastor, aconteceu isso, eu fui num estudo, só que eu achei que ficou pesado o clima, né, eles têm uma outra visão e tal. E ele disse para mim assim, Alexandre, se você vai voltar lá, não discuta. Se eles não querem acreditar no dom, se você já argumentou tudo, então simplesmente diga, ó, a gente não vai conseguir chegar num acordo e não é bom que a gente brigue. Eu até fiquei surpreso com ele me falar isso, porque ele é muito... não é rígido, né? Mas ele é muito convicto das suas posições, né? E eu achei que ele ia me incentivar a lutar por isso. E ele disse, não entre em contenda, não é nosso ministério e tal. E eu fui lá conversar com eles. Quando eu cheguei lá, eles tinham trazido uma professora do sul, de Santa Catarina, de uma das faculdades que eles têm lá, uma igreja grande. E aí que eu entrei, ela estava lá com
né, as suas argumentações tudo pronta para que a gente entrasse num conflito. E aí eu li a Bíblia, li alguns textos, ela leu alguns textos, e aí a gente estava mesmo no impasse, porque eu não queria ceder das minhas convicções, ela não queria ceder das dela, e foi o que eu usei como justificativa. Eu falei, ó, vocês têm os seus argumentos e não estão dispostos a mudar. Eu tenho o meu e não estou disposto a mudar. A gente não vai chegar no acordo, né? A gente não vai chegar no acordo. E aí cada um foi pro seu lado. Não sei que fim deu o resultado deles lá, até porque não fazia parte do meu rebanho, né? Não tinha nem que ter ido. Eu fui, na verdade, errado na história. Mas então o conhecimento não é para isso. Quanto à carne, aí sim ele vai entrar agora aqui nessa questão, né? Quando comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. O mundo, e que não há outro Deus senão nosso. Ou seja, se sacrificaram a deuses aos ídolos, né? Se sacrificaram a eles, não fizeram nada, porque para nós evangélicos, deixa eu já deixar claro aqui, eu não estou desrespeitando religião alguma e não estou aqui me levantando contra quem você quer adorar, não é isso. Para nós evangélicos, para nós cristãos evangélicos, só existe um Deus, não é? Que é o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós cristãos, só existe um Deus. E para nós, não existe outros. A gente sabe que na mitologia tem, a gente sabe que algumas outras religiões têm. Eu não estou aqui combatendo a forma de você viver com o seu Deus, mas para nós só existe o Deus do céu, aquele que é o único, ao Deus desconhecido, né? O Deus desconhecido que é vivo e é real. Então, para nós não faz diferença se é sacrificado ou não, porque a gente sabe que tudo é de Deus e tudo é para Ele, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas ele diz assim, ó, nem em todos há o conhecimento, porque alguns até agora comem ao seu costume com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não faz agradável a Deus, porque quem come nada temos demais, e se não comemos, nada temos em falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então Paulo agora fala com os fortes, né? Aquele que já tem um conhecimento, que já entendeu que é um só Deus, que sabe que os ídolos nada são, que está num nível de conhecimento a mais. E ele fala assim, ó, agora você não tem que tomar cuidado com esse seu conhecimento. Por quê? Porque você não pode ferir a consciência do fraco. E é claro que o assunto aqui é comida, é a carne, como eu disse. Havia lá um costume, às vezes o sacerdote que oferecia o sacrifício lá ficava com a parte dele, né? A terceira parte que eu falei que eu não lembrava é que era queimada como oferenda. Então o sacerdote ficou com a parte dele, o pessoal do templo, só que eles não comeram, né? Não conseguiram comer tudo. E aí o que acontece? Eles devolviam ao açougue, né, para serem vendidas essas carnes também, não é? Então as pessoas tinham essa fragilidade. Então, as pessoas ainda tinham o costume, elas tinham vindo para a igreja. Pega a igreja brasileira e você vai entender o que é isso aqui. Que as pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas elas não se livram das tradições, elas não se livram dos costumes, não é? E aí a gente vê um temporal de coisas que às vezes estão dentro da igreja, que são tudo de outras religiões, uma contaminação de práticas do passado, né? Que a gente começa a ver que não é do evangelho em si, mas que é um misticismo, é uma mistura da minha tradição, da minha cultura, da minha religião antiga, que mesmo eu vindo para o evangelho, eu não quero abrir mão, né? Eu não quero renovar o meu entendimento. Eu aprendi assim, ponto, né? E acabou. Eu não vou tomar um suco de manga com leite, porque eu aprendi que o leite e manga é uma química perfeita para a morte, não é? Então a gente precisa tomar cuidado. Quando eu falo isso, o problema é que nós mudamos a compreensão. Obrigado. Minha neta que chegou aqui. O problema é que nós mudamos a compreensão do evangelho, não é? E isso é muito perigoso. E com aquela divisão lá do começo de Coríntios, cada um diz uma coisa,
e a gente não tem nem coragem e nem paciência de sentar para poder examinar as escrituras para ver o que de verdade é pertencente ao Evangelho, o que pode ou não ser adaptado à modernidade, o que pode ou não, né, ser praticado ou deixado de praticar, a gente não tem essa coragem, né? A gente vai seguindo aí com a barriga e vamos empurrando bem do jeitinho brasileiro, que é isso que estava acontecendo aqui. Embora eles tivessem aceitado a fé, eles ainda tinham essas coisas da tradição deles dentro deles. Eles não eram totalmente libertos, né? E essa tradição dentro deles ainda o tornava fraco, como Paulo reconhece aqui. E Paulo está dizendo isso, olha, nem todos têm isso. Tem pessoas dentro da igreja que não estão prontas, né? Eu me lembro do jovem que ele me procurou uma vez e disse, ô pastor, eu vou fazer uns dread assim na cabeça. Na verdade é dread, mas ele queria fazer aquelas tranças que ficam, acho que é raízes que chamam, não sei. E o que o senhor acha? É pecado? Eu disse, olha, pecado não é, né? Eu não posso dizer que é pecado. E a gente congregava numa igreja pentecostal, né? Mas eu disse assim, existe dentro da igreja, né? Foi o que eu expliquei para ele. Não é pecado, mas existe dentro da igreja uma ala de conservadores, né? Que são os irmãos mais antigos, os irmãos mais antigos, que não estão pronto para te olhar isso e achar normal, né? Mas se você quer fazer, se você tem a paz no seu coração de fazer, faça. Faça sabendo que quando você entrar por essas portas, os irmãos vão olhar. E não é culpa dos irmãos. Eles não têm um preparo para olhar uma pessoa que está começando a fazer a obra, de repente com trança, não é? Não tem. Então, você precisa tomar esse cuidado. E na época ele resolveu nem fazer, depois, e nós louvamos a Deus por isso. Só que tem muito disso, não é? Então, o que Paulo está dizendo assim, ó, você aprendeu, é livre, glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus por isso. Agora, se você já aprendeu e você quer ser um servo de Deus verdadeiro, você não tem que impor o que você aprendeu. Você tem que respeitar a ignorância daquele que ainda não sabe. Difícil? Pense no que Jesus abriu mão para poder te resgatar, irmão. Pense no que Jesus teve que deixar para trás para poder vir aqui e conquistar você. Você acha que a sua razão é difícil, o seu conhecimento é difícil abrir mão disso? É parte do primeiro passo do evangelho, que é negue-se a si mesmo, irmão. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, não é? Então, quando eu aprendo e aprendo com Deus, na verdade, quando eu aprendo, quando eu busco aprender com o propósito correto de ser um servo de Deus, então o que acontece na minha vida? Acontece que eu vou aprender a praticar isso para louvor do reino dos céus, né? Eu não vou ficar em debates para ferir, para magoar, eu não vou estar impondo nada sobre os outros. Olha, engole a minha verdade aí. Não. Quanto mais eu conhecer pelo Espírito de Deus, mais eu consigo ser maleável na apresentação dos argumentos. Eu não vou dizer que o errado está certo nunca, né? Não é isso que eu estou falando. Mas eu não preciso provar que eu estou certo por uma briga, por um intermédio de uma briga, né? Eu posso muito bem compreender a pessoa. Tem coisas que a gente não fala porque a gente reconhece que existe uma certa limitação, né? A exemplo, por exemplo, da oração. Vamos supor que você faz uma oração, como Jesus falou, no quarto fechado do lado da sua cama. Você pode falar o que você quiser com o seu amigo, né? Está conversando com o pai, está conversando com o amigo, você pode falar o que você quiser. Agora, você tem que ter uma responsabilidade quando você ora no templo, numa abertura de trabalho, por exemplo, né? Que aí você não pode falar tudo que você costuma conversar com o seu amigo. Por quê? Porque tem pessoas que não entenderiam, né? Tem pessoas que não entendem, né? Tem, assim, lá na Conchichina, vamos lembrar da igreja lá, né? Quando é para falar de problema, eu sempre lembro de lá. E lá na Conchichina tem pessoas que se incomodam até com a oração que os irmãos fazem, irmãos, né? Eu lembro de uma vez que o pastor procurou um jovem lá na igreja e disse assim, olha, me ligaram para reclamar do jeito que o senhor ora.
E a jovem pergunta assim, mas eu vou fazer o quê? É o jeito de orar, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. E o que Paulo está dizendo aqui acerca da ignorância dos fracos, irmãos, não é? Então tem irmãos que lê a Bíblia e acham um tesouro lá, né? Ah, vamos ver alguma coisa lá, vai, sei lá. A liberdade, né? A graça, a liberdade. E aí ele quer jogar isso para dentro da igreja. Isso é errado. Existe uma coisa que a gente sempre brinca, às vezes, quando a gente junta alguns amigos, né? Pastores, às vezes de diversos ministérios, com diversas visões, e a gente brinca. E às vezes eu já me procuraram assim, para dizer assim, ah, usar calça não é pecado, né? Usar calça não é pecado. E eu falo assim, eu provo que é. A pessoa, quero ver. Aí a gente vai provar que usar calça é pecado. Aí as pessoas falam assim, ah, cortar cabelo não é. Eu falo, bom, eu provo que é pecado. Existe um monte de coisas. Eu falo assim, eu provo que é pecado, mas deixa eu explicar para você. É claro que tudo que eu disser aqui, ou se você me encontrar, é meu amigo, tudo que eu falar precisa ter um argumento bíblico e correto, né? Uma aplicação correta, de preferência, por exemplo, eu cito alguma coisa do Novo Testamento, tenho base lá no Velho Testamento, é legal isso, né? Ou eu cito o profeta, eu cito a lei e cito o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, porque isso vai mostrar que não é um texto isolado, né, mas segue uma linha lógica de pensamentos lógicos da própria Bíblia. Então isso é bacana, se você, né, gosta da Bíblia, não fica pegando um texto isolado, senão você compra uma arma e sai aí matando, porque é um tempo de matar, diz a palavra, né? E não é nessa aplicação. Então é preciso que, mesmo sendo bíblico, tenha uma concordância, né? Com o texto, com o contexto, com outras passagens, e a gente precisa disso. E a gente precisa então entender que esse crescimento de conhecimento nos torna mais escravos do Senhor, né? Mais livre, porque na verdade a gente tem a liberdade de escolher. Só que quem ama a Deus não vai colocar entre preços, que é o que Paulo vai dizer depois. Ele diz assim, ó, se alguém te vê fazendo, né, a ciência sentado na mesa no templo, voltando que o texto é sobre a comer as carnes sacrificadas, será a consciência que é fraco induzida a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua ciência, ou seja, pelo conhecimento que você tem, perecerá o irmão fraco pelo qual Jesus morreu. Ou seja, vai sofrer uma pessoa que Jesus pagou o mesmo sacrifício, o mesmo preço que pagou por você. E é essa, talvez uma grande dificuldade que eu vejo nas igrejas hoje, é conseguir introduzir isso na mente das pessoas, principalmente aqueles que já estão começando a pregar, aqueles que se acham ministro da palavra, aqueles que têm, às vezes, responsabilidade sobre conjuntos, sobre grupos, não é verdade? E a gente não consegue introduzir uma mentalidade do seguinte: eu sou parte de um corpo, não é? Eu sou parte de um corpo. Não existe, né, aquela história de eu sou a igreja, isso é conversa, é balela. A igreja precisa ser mais do que um, então você não é sozinho, você não é nada. Mas a gente tem que entender que é um corpo, que é o que Paulo, na verdade, está querendo explicar aqui. Se o fato, que ele vai concluir, né, ó, ora, assim encontra o irmão ferindo a farta, pelo que se eu manjar e escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne. Que é o fato do seguinte: não é a minha liberdade o instrumento de ferida de ninguém. Não pode ser, não é? Então a minha liberdade serve para edificação, o meu conhecimento serve para edificação. E os fortes é quem deve suportar os fracos. Ah, mas eu aprendi, se o irmão quiser. Não, você aprendeu, ama a Deus, então faça com amor. Lembre-se que por este Jesus morreu. E se ele perecer, você também acaba perecendo de uma certa forma, não é? Não há cristão que se desvie e que a igreja pode se alegrar, não é? A não ser que não seja a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não se alegra nem quando alguém que dá muito trabalho para a igreja acaba saindo da igreja, não é? A gente tem uma sensação de alívio, às vezes, é verdade, você não pode negar. Só que isso não é bacana, porque são pessoas por quem Cristo morreu.
E que o Paulo está tentando mostrar aos coríntios é a importância de não se desprezar ninguém. É a importância de você colocar a salvação de alguém numa posição de importância, né? Ó, eu não vou comer carne, se isso escandaliza meus irmãos, eu não vou comer carne porque eu não quero que essa pessoa se entristeça, eu não quero que ela pereça, né? Porque Cristo morreu por ela, ela também tem o direito da salvação, ela também merece ir lá, né, pro lugar onde há muitas moradas. Esse merecimento não é mérito próprio, mas ela merece porque Jesus morreu por ela, né? Então, que a gente possa ter esse zelo, esse cuidado um com o outro, né? Que é o grande propósito da igreja. Bom, a igreja tem uma missão. A grande missão é evangelizar. Como que nós vamos evangelizar? Vivendo o evangelho na comunidade cristã, não é? Isso em geral. Hoje nós temos divisão e a gente ora a Deus para que isso consiga cair por terra e a gente possa todos falar uma mesma coisa, ter uma só fé, um só batismo. Parece-nos difícil, mas nós vamos lutar até que o Senhor nos recolha ou que Ele venha buscar a sua igreja, nós vamos lutar por isso. Então, a grande comissão é evangelizar. Evangelizamos através de uma vida, né, unânime dentro da palavra de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão, como era no princípio. E aí a gente tem que ter essa visão. Quando nós somos falar da Santa Ceia, daqui uns dias, né, a gente vai justamente falar sobre isso, que algumas pessoas não sabem o que é o corpo, que eu não posso desprezar ninguém do corpo, porque o meu corpo precisa de tudo em mim, né? De tudo em mim, tudo que tem em mim. Tenho 10 dedos na mão, mas eu não quero perder nenhum, né? Eu sei que às vezes por um acidente alguns irmãos perderam, meu amigo, o presbítero João mesmo, mas não é uma coisa que ele tenha programado isso, né? Foi um acidente. Então, os acidentes vão acontecer, pessoas vão sair da igreja. O ímpio, por exemplo, ele não vai permanecer na congregação do justo, quando essa congregação é de justo verdadeiro. Então, são perdas que a gente não pode evitar, né? Como Judas, que estava ao lado de Jesus e acabou, então, vendendo Jesus. Então, tem coisas que a gente não pode cair na ilusão. Por mais que a gente lute para manter uma igreja viva, unida, sem que ninguém se perca, isso é loucura, né? Porque as pessoas vão se perder. Mas a gente deve cuidar ao máximo um dos outros, que é o ensinamento aqui. E seja o seu propósito, não colocar tropeço na fé de ninguém. Então, se o fato de comer carne escandalizar, paremos de virar carne. Vamos virar vegana aí, né? Vamos a igreja de Jesus vegana. Brincadeira, desculpa, eu não devia nem ter feito esse tipo de brincadeira. Mas a gente precisa, na verdade, ter essa consciência, não é? Eu poderia, na minha loucura, o texto fala só da carne sacrificada aos ídolos, tá? Mas eu poderia lembrar de muitas coisas, por exemplo, que acontece dentro da igreja hoje, quando a pessoa acha que adquiriu um conhecimento e aí ela quer jogar isso garganta fora e ela quebra alguns princípios. A primeira ressalva que eu quero falar para você é assim: eu sou totalmente contra a divisão, seja ela ministerial, qualquer divisão dentro do evangelho eu sou contra, radicalmente contra. Mas a gente entende que é um trabalho que a gente precisa fazer de conscientizar pastores, de conscientizar líderes, de orar a Deus para que o Espírito de Deus comece a colocar no coração dessas pessoas que há uma necessidade de a gente acabar com isso, né? Mas existe essa divisão. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você é de um ministério pentecostal embasado, né, nas tradições pentecostais mais antigas, cada um deve ter sua base bíblica, não é para isso? Tome cuidado, né? Porque de repente uma igreja mais conservadora, ela não vai permitir que as irmãs, por exemplo, usem calça. E se você usar calça nesse ministério, você peca, porque você está se rebelando contra uma lei. Existe uma lei, o RI, né, conhecido como RI, que é o regulamento interno. E se você congrega nessa igreja, que no regulamento interno proíbe o uso de calça, e você descobriu que você pode usar calça, e quer fazer com que o ministério aceite, você está errado, tá?
Ah, mas eu descobri, eles que são... Tá, então o que Paulo está dizendo é isso. Se você descobriu, conversou com sua liderança, eles não têm a disposição para mudar o RI da igreja, ore a Deus, saia desse ministério, procure um ministério que aceite você com a visão que você tem. Na verdade, não é um ministério que deve aceitar você. Você deve procurar uma igreja que você olhe e diga assim, olha, aqui eu me encaixo, né? Vai ser bom para mim aqui, e se filiar a ela. Não fique criando contenda no ministério, pelo amor de Deus, nem fermentando isso, que isso é uma atitude de fariseu, uma atitude de pessoas que não têm Deus, não é? Então, se você quer ter a liberdade de usar a calça, procure uma igreja que te permita isso. E isso serve para as correntinhas, né, para as bijuterias, isso serve para corte de cabelo, para os irmãos que usam bermuda, para os irmãos que usam camiseta regata, para os irmãos que jogam futebol, para as irmãs que gostam de praia, enfim, irmãos, não é? Você foi chamado para a liberdade e eu não estou aqui para prender ninguém. Na verdade, todo o desejo do meu coração é libertar, não escravizar. Mas se você foi chamado, se você está num lugar que te proíbe, não se rebele. Rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, não é? Então, se você não está satisfeito com a doutrina, com o regulamento dessa igreja, ore a Deus, se Ele permitir, você mude. Se Ele não permitir, mude você, né? Mas Deus permitindo que você mude, vá procure uma outra igreja que te permita isso, que seja bíblica, né? Porque às vezes também o que você quer, às vezes não vai ter jeito de negociar. Então procure uma igreja que seja realmente bíblica e fique. Eu penso que muitos irmãos e muitas irmãs que estão adquirindo conhecimento, graças a Deus, tem que ficar no lugar que estão. Porque para dissipar as trevas precisa de luz, não é? Enquanto não chega a luz, as trevas predominam. Então, ore muito a Deus, não é? Não queira inovar. Se você faz parte de um ministério, tem esse regulamento, você tem que participar daquilo. É por isso que eu falo. Perigo, às vezes, de tomar ceia, de estar na comunhão com uma igreja. Mas todo mundo faz errado, mas eu não. Não, você faz sim. Se o ministério, se a visão ministerial, o regulamento da igreja, ele é errado, e você sabendo disso continua, você é cúmplice desse erro. Você é um corpo com o ministério, não é? Que é a declaração que nós fazemos na Santa Ceia. Eu faço parte desse povo, por isso eu tomo a ceia com eles, não é? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado para que venha. Mas todo conhecimento que provém de Deus, ele deve ser por benefício da igreja, né? Quando você começa a conhecer um pouco e começa a criticar os outros, pare, porque você está saindo da direção de Deus, né? Deus não deu conhecimento aos homens para se destruírem, para ficarem brigando. Na verdade, o conhecimento nem é da gente, né? A gente tem uma graça de Deus assim, mas precisa refletir sobre isso. Então, o meu desejo é que você aprenda, mas que você aprenda na justa medida para você, né? Na justa medida para você, e que você aprenda na direção de Deus. Hoje, antes de acabar, eu preciso falar uma coisa que se encaixa até aqui, né? Mas é um alerta que eu faço para você cristão, que quer realmente seguir a Cristo, não é? Eu ouço constantemente pessoas que saem da igreja, às vezes porque eu vou visitar, às vezes porque a gente se esbarra, às vezes porque está na internet, aí tem uma legião de pessoas que saíram da igreja e às vezes até criticam a igreja. E aí, uma das coisas que eu ouvi uma vez foi de que para estar na igreja eu tinha que mentir, né? E eles falam isso num tom de que a igreja impusesse alguma coisa. Na verdade, a igreja de Cristo, ela não te impõe nada. Você tem a liberdade de seguir ou não o evangelho. Só que se você decide não seguir, não é parte da igreja, tá? Você é parte da igreja enquanto você quer seguir o evangelho. Tem parte do evangelho que você não concorda, tem parte do evangelho que você acha que é arcaica, tem parte do evangelho que você acha que não serve mais para você e você quer ser livre, procure uma igreja que aceite isso. Ou
Reveja para ver se não é uma questão pessoal sua contra a palavra de Deus, não é? Só que se você se levantar contra, você não faz parte do povo de Deus. Agora, a igreja não te ensina a mentir, tá? Se você acha que para estar na igreja, para ficar o tempo que você ficou na igreja, foi por conta de mentiras, foi porque você decidiu mentir, né? A igreja não tem essa culpa. Porque a Bíblia é um livro de fácil aquisição e que se você, na verdade, deve basear sua fé nela. Se alguma outra doutrina é ensinada errada, isso não condiz com o que a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina a verdade. A Bíblia é verdade. Ah, pastor, comprei a Bíblia de estudo top da galáxia. O texto bíblico dessa Bíblia é a verdade. O estudo tops da galáxia, certo? Esse estudo é só estudo humano. Pode haver erros, pode haver situações que não sejam fiéis àquilo que é o projeto de Deus. Então, o texto bíblico de todas as Bíblias, sim, os estudos adicionais, seja lá quem for que escreveu a Bíblia, é bom, mas devem ser sempre olhados com um cuidado de que aquilo é um pensamento humano, uma interpretação humana e não uma verdade bíblica. E quando você for pregar, que você lê o esboço, eu já vi pessoas que pregam resumindo o esboço. Se é válido ou não, cada um sabe do jeito que quer ser usado por Deus, e cada um vai dar conta daquilo que faz. Mas baseie a sua pregação no texto bíblico, né? É bacana isso, é melhor. Mesmo os conhecimentos que existem, os pregadores, né? Os pregadores e aqueles que querem sobressair na pregação, eles fazem estudo. A Bíblia, ela é um resumão do plano de Deus, não é? Tem muita coisa que não está na Bíblia Sagrada, principalmente as coisas que são condizentes ao Evangelho de Jesus ou o Novo Testamento. Por exemplo, algumas coisas sobre as mortes dos discípulos, né, dos apóstolos. Nós não temos todas as mortes dos apóstolos, não temos isso. Mas o que acontece? Existe uma coisa que nós chamamos, né, os estudiosos chamam de tradição. A tradição diz, talvez, né, como o Racionais canta lá, Dimas, né? O Dimas, o nome está na Bíblia? Não, o nome vem da tradição, certo? A pior tradição, o nome daquele ladrão da cruz era Dimas. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso está no texto bíblico? Não, não é texto bíblico, tá? Isso vem da tradição. Então, a gente usa às vezes recursos, né? A tradição são coisas que foram passadas, né? Dos credos, eu não entendo muito bem, até porque não é da nossa religião. Então, existe essa tradição. Existem outros argumentos que às vezes a gente até usa, que são dessa tradição, né? As mortes, por exemplo, dos apóstolos, como eu já disse. Tem muita coisinha que está na igreja que vem dessa tradição e não do texto bíblico. Então, quando você for citar uma tradição, diga isso. Diga, ó, a tradição, ou aprendemos pela tradição. Não diga a Bíblia diz, porque a tradição não é pertencente à Bíblia, tá? A tradição são ensinamentos que estão lá contidos, mas que não são bíblicos, tá? São adicionais, se verídicos ou não, eu não sei te dizer, mas por tradição a gente aceita algumas coisas que estão lá. E que não faz, na verdade, uma alteração no contexto bíblico. Mas é perigoso se você, ao invés de dizer que aprendeu lá, dizer que é um texto bíblico, tá bom? Tome cuidado com isso. Então, tome cuidado. O que nós vamos aprender depois, agora nós vamos entrar na liberdade, né, dos apóstolos, direitos. Depois nós vamos entrar lá na ceia do Senhor. Depois aquele clássico do capítulo 13, né, que fala sobre o amor. São coisas bem bacanas que nós temos para aprender aqui, né? E eu gostaria muito que você participasse. Mas uma coisa que é legal da Bíblia, e eu acho que talvez essa seja a grande excelência do amor de Deus, é que a Bíblia não nos ensina a ser réplicas uns dos outros.
a palavra de Deus, quando nós lemos ela, ela não quer que a gente seja cópia um do outro. Deus nos amou, nos conhecendo individualmente cada um, sabendo que cada um de nós temos qualidades e defeitos. A Bíblia diz que Ele nos conhece. A Bíblia diz que Ele sabe do meu assentar, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, até que um dia eu entendi. Porque quando eu acordo, eu sou muito enferrujado, eu não dou um pulo da cama. Eu preciso me sentar para poder levantar. Então, desse primeira atitude de sentar, Deus já sabe os meus pensamentos e sabe o que eu vou fazer. Entendeu? Até o meu deitar. Né? E esse deitar significa deitar para dormir. Ou seja, tudo que eu fizer, Deus sabe. E Deus me ama se eu for eu, não cópia dos outros. E diante de Deus está tudo nu. Ele consegue ver tudo. Tudo. Não tem nada que eu possa esconder de Deus. Nada. Absolutamente nada. Então eu não preciso representar. Eu não preciso fingir que sou uma coisa que eu não sou. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece minhas fraquezas. Deus conhece os meus medos, as minhas inseguranças que eu quero eliminar da minha vida, mas eles ainda existem. Deus conhece as loucuras da minha cabeça acerca da sua obra, acerca do que eu penso do Evangelho. Então, eu não preciso me ocultar. Eu não preciso me transformar em outra pessoa. Eu posso ser uma versão melhor do que eu sou, né? Uma versão de Alexandre melhor. Mas eu não preciso mudar e ser igual a ninguém. Essa pressão da moda, essa pressão da sociedade que cria um padrão e você tem que chegar ali. Não, isso não existe com o plano de Deus. Então, ame seu irmão, respeite, cresça na graça, cresça no conhecimento, mas use isso para ajudar as pessoas, né? Use isso para que o reino seja favorecido de verdade, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Quero pedir que você que ainda não foi lá no YouTube, não assinou, vá lá assinar. Se você acha que pode aprender alguma coisa, se você acha que pode ser proveitoso para você em algum assunto, participe, comunique com alguém, né? Amanhã nós vamos falar sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. Se der tempo, a gente fala ainda do desinteresse e fervor de Paulo, para a gente já fechar. Não vejo a hora de chegar a partir do capítulo 11, né? Para a gente falar um pouco, mas ainda temos que passar pela idolatria e coisas assim. Mas eu sou muito grato por você, amém? Senhor Deus, que nós tenhamos sempre na nossa mente e no nosso coração que nós não somos melhor do que ninguém. Que essa ilusão de que a gente faz mais, de que a gente é mais, é um engano. E que isso só nos serve de tropeço, Pai. Que a gente saiba fazer aquilo que Jesus ensinou, de olhar a cada um como superior a nós mesmos. E reconhecer isso de verdade, Pai. Porque aí então nós vamos poder buscar o conhecimento no temor do Senhor. E zelar um dos outros. Proteger uns aos outros. Ajudar um ao outro a carregar a sua cruz. Porque esses são os ensinamentos da tua palavra. E que o Senhor possa abençoar os teus servos que hoje participaram. Senhor, que vão ouvir essa live, que vão assistir em outro momento. Eu quero que o Espírito do Senhor grave os ensinamentos do Senhor em cada coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Amanhã, então, eu espero você às 22h30, se Deus nos permitir. Bom descanso.